Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Galera, que quinta-feira hoje, hein, cara? Você acordou feliz, dando risada à toa? Cara, eu tirei das costas uma tonelada, galera. É impressionante como que essa vitória do Flamengo deu um gás, cara, deu um ânimo pra gente fazer vídeo aqui, porque eu vi o que eu queria ver, galera. Show, espetáculo, Flamengo dando show em campo, cara, amassando o adversário. Não importa quem, o Flamengo, pro mesmo adversário, tinha perdido há 2 semanas atrás por 2-0. E agora metemos 8-2 neles, cara. Então, isso é motivo de muita alegria, galera. Separei para vocês aqui. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Hoje tem mais jogos de Copa do Brasil. Que vai subindo assim, gol, hein? Um atrás do outro. Se não é do Fluminense, é do Flamengo, o letreiro não para de mudar, hein, Cícero? Inflação no Flamengo. Um abraço para você, Bruno, para os companheiros e para o fã de esporte. Estamos aqui na sede da Gávea. Muita gente pensa que essa foi a maior goleada do Flamengo na Copa do Brasil. Mas não foi, não. Teve uma maior do que essa, né? Eu fui pesquisar, o nosso Gabriel aqui me ajudou na pesquisa, nosso cinegrafista. Olha só, o Flamengo em 95, né, no ano que eu entrei na ESPN, ganhou de 8-0 do Caburé, de Tocantins. 8-0 em 95, Copa do Brasil. O Sávio ainda jogava no Flamengo e fez 3 gols. Portanto, esse massacre de ontem não foi o maior na história do Flamengo na Copa do Brasil. O Pedro já fez 6 gols em 3 jogos. Ontem meteu 4 gols. Pedro está absoluto, reinando. Acho que hoje é o grande ídolo da torcida rubro-negra. E esse foi o terceiro jogo do Jorge Sampaoli, né? 2 vitórias, 1 derrota. Com ele o time fez 11 gols, sofreu 4. 66,6% de aproveitamento. Vamos ouvir o próprio Jorge Sampaoli falando aí dessa classificação das oitavas de final da Copa do Brasil e essa goleada, esse atropelamento na equipe do Maringá. O que mais gostei é ficar no Maracanã e que o time fez 8 goles. Que historicamente a história hace que la obligación del Flamengo sea esa. Seguramente tengamos avances, retrocesos, avances. Eu quiero ficar aquí en un time muy grande para tener un time invencible. Tomará tempo, pero es mi sueño. Eu penso que o time tem que melhorar futbolísticamente. O sistema, para mí, está en segundo plano. Futbolísticamente el equipo tuvo muchas jugadas boas de ataque, pudo hacer mucho más goles hoy. La faceta del juego, futbolísticamente, es donde el time tiene que mejorar. Tiene que perder menos bolas, tiene que tener más troca de pase a un campo rival. Bueno, pero es un tema de crescimento paulatino. Ô Cícero, fica aí com a gente, tá? Porque tem bastante coisa ainda pra gente discutir. Eu quero saber dessa história aí de montar um time invencível. Olha aí, Eugênio, Gerson atuando no Flamengo este ano, antes e depois da chegada do JS. Jogos 14-3, aí tem o número de gols marcados, minutos para participar de gols, também os chutes, né, por jogo. Olha como mudou, dobrou, né? 0,8 para 1,6. Olha, minuto de participação em gol. 1.148 antes, passou para 83. Nossa. O Calçade ontem trouxe, além desses números, mas no Linha ele ainda destacou outros números que acho que dizem mais, assim, ou também dizem muito sobre a participação dele no jogo, assim, número de passes ofensivos, de presença dentro da área do rival, e quase que todos esses números dobraram. De passes ofensivos, que era a menor melhoria, vamos falar assim, era só de 20%. Mas em todos os outros indicadores, o dobro, assim, de aproveitamento. E a gente sabe, até foi que o Sampaoli mexe muito no time, né? Até foi a pergunta da Raíssa ontem para ele, que nos últimos 40 jogos ele mudou escalações. Mas acho que independentemente do nome, ele vai querer o Flamengo assim, desse jeito. É o que ele tem falado nas entrevistas. E mexer muito no time é bom para o grupo, no sentido de
o jogador não vai poder, num primeiro momento, ele acabou de chegar, o jogador não pode acomodar. Porque se acomodar, não joga. Então, ele vai manter acesa ali as disputas. Ainda que acho que na cabeça dele, muita disputa não existe. Alguns jogadores vão jogar, vão estar sempre. Bom, para mim, lembra na primeira entrevista? Nem sempre vão jogar Gabigol e Pedro, às vezes algum jogo o Gabigol, às vezes o Pedro, não sei. Os dois estão jogando todos, né? Então eu acho que alguma disputa... Não, com ele jogaram. Com ele jogaram. Com ele jogaram tudo. Então, algumas disputas é bom que os jogadores falem, mas talvez esteja na cabeça dele já. Mas eu quero te fazer um outro convite. Volta no tempo do Vitor Pereira. A gente procurava momentos dos jogos. E eu sei que ontem foi o Maringá, que é um clube que não está nas mesmas disputas do Flamengo. Mas a gente viu também que o Atlético teve muita dificuldade contra o Brasil. O Flamengo fez o jogo. Dá até para a gente buscar coisa negativa. O sem a bola não está legal ainda. Velocidade de contra-ataque é um Deus nos acuda. Mas não, né, gente? Volta no tempo do Vitor Pereira e enxerga que ali você procurava traços de jogo. Agora é completamente diferente. Ainda que seja muito pouco tempo, que foram 2 jogos do Mário Jorge, que tenha só 3 jogos do Sampaoli, só a demonstração do Gerson, só a velocidade do lado de campo, só até mesmo o Gabigol, que ele foi enxergado pelo Sampaoli, que foi elogiado na entrevista pelo Sampaoli, já mostra que é um ambiente bem diferente. Daquele que era, a gente precisa para sustentar o ambiente, para sustentar o treinador, tal. Não, hoje esse time vai crescer. E nesse sentido, Cícero, do time crescer, chamou a atenção a declaração do Sampaoli depois do jogo, falando que ele quer criar um time invencível. Como é que isso repercutiu aí? Porque o rubro-negro ele é muito otimista e ele gosta, né, desse tipo de promessa, vou falar assim, vai. Eu tô tão triste com a notícia dessa. Bruno, isso é uma expressão, time invencível. Não existe time invencível em nenhum esporte. O que ele quis dizer, time invencível, é o time ganhar quase todas as competições, perder pouquíssimos jogos, né? Vai perder jogos e vai perder muitos jogos, porque nós temos equilíbrio aí. Fluminense, Palmeiras, Atlético, Flamengo vai jogar muitos jogos fora de casa, Libertadores, adversários complicados. Veja só que agora o Flamengo tem o Botafogo, que é um clássico, Botafogo. Palmeiras empatou com Tombense. O Atlético Mineiro empatou com Brasil de Pelotas ontem. Ninguém tá jogando esse futebol todo. O Fluminense sim tá jogando bem, né? Mas, cara... Não perde há 10 jogos, tem um clássico domingo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro e depois na quinta-feira da semana que vem, um jogo que decide quem vai ser o primeiro colocado no grupo A da Libertadores da América, Flamengo e Racing. Na verdade, Racing e Flamengo em Buenos Aires. São 2 jogos bem diferentes. Tem que ver que agora está tudo legal, bonitinho, ganhou de 8, a torcida está feliz, mas as 2 vitórias que o Sampaoli teve foram contra times muito fracos tecnicamente. Nublense lá do Chile, 2-0 na Libertadores, e agora o Maringá todo desfalcado aí no Maracanã, 8-2. Não dá para a gente fazer nenhum comentário ou uma avaliação definitiva. Então, nós temos que esperar os jogos mais fortes, né? Por exemplo, o nosso Eugênio disse aí, quando a Arrascaeta voltar e até o Bruno Henrique estiver bem, vai sobrar gente. Aí tem que ver quem vai sobrar. Por exemplo, o Gabigol não está com essa bola toda agora para fazer o que ele fez com o Vitor Pereira. Ou eu ou o Pedro, eu quero disputar na minha ali, no comando do ataque. O Pedro agora é o jogador mais importante do Flamengo em termos de que a torcida está achando, o ídolo da torcida, o cara que resolve, o cara que faz gol. Se ele vier com essa postura para o Sampaoli, não tem a menor dúvida que ele vai sobrar. Ele tem que se contentar em jogar ao lado do Pedro e não querer o lugar do Pedro. Vamos aguardar os próximos jogos para a gente fazer uma avaliação melhor. Time invencível não existe. Imbatível, invencível, isso é conto da carochinha. Não existe mesmo, né? Mas ele pode criar um time extremamente vencedor. Mas eu acho que ele está falando de ideal, sabe? Assim, de buscar objetivos. A gente entende que ele está falando do ideal e ele tem condição e tem time e tem jogador para fazer um time extremamente vencedor. É que se não faz, a piada está pronta, né? Primeira derrota, a primeira disputa que é eliminado, vai voltar lá. Vamos criar um time invencível. Como voltou, o Real Madrid pode esperar, Mas né? a piada está sempre pronta, Bruno. Sim. Construir é algo diferente e construir é a proposta dele. Ele não falou, fizemos um time invencível ou semana que vem faremos um time invencível. Falou que quer criar. Quer construir essa história.
Sim, se o Boa. técnico não tiver esse objetivo, o que ele está Parabéns. fazendo? É que a palavra é forte, né? Vou comparar, por exemplo, quando o Abel Ferreira conquista títulos, acabou de conquistar, o que ele fala? Uma hora a gente vai perder. Mas o Abel, ele construiu isso. O direito de falar, o direito de ser... O São Paulo acabou de chegar. Ele está tentando vender ideias. É. Não, e quando ele vende isso, a torcida do Flamengo compra, a torcida gosta, ela é uma torcida otimista, não é? Que sonha com isso, não é, Eugênio? Sim, e eu acho que, é claro que a palavra é forte, mas a torcida do Flamengo, quando ouve isso, ela lembra do time do Jorge Isso. Jesus. Isso. Ela tem uma referência, né? Ela fala, é possível. É, aquilo ali, eu acho que ele também lembra um pouco disso. Eu quero aquele Flamengo que atropelou. Invencível não é, mas que foi muito forte naquele período em que o Jorge Jesus esteve ali. Ganhou uma série de competições. Eu acho que é essa força que ele quer resgatar. Ele tem repertório para fazer isso. Ontem, talvez, ele tenha apertado o botão do start. É. Ó, a gente pode ir nesse caminho aqui. Esse caminho aqui é o bom. Que foi um time solidário, foi um time, né, que, apesar dessa situação do Gabigol que eu falei, né, de só você me enxerga, ele contribuiu demais para os outros gols. Sim. Né? Fazendo várias vezes aquele movimento de recuar um pouco e fazer a bola invertida da direita para a esquerda. Inclusive, um dos gols do Pedro foi assim, né? Que ele percebe a entrada do Vidal e ele cruza para o Vidal tocar de cabeça. Ele trabalhou coletivamente, ele saiu da área para ajudar a organizar as jogadas. E se todos entenderem isso, o Flamengo tem potencial técnico para crescer demais. A gente sabe E, ao a mesmo tempo, capacidade ele do também time. mostrou nos pontos em que ele ainda quer que o time evolua, né? Ele falou aí na entrevista. Claro que é um trabalho, como ele disse, paulatino, é pouco a pouco, ele vai crescendo. Potencial técnico o elenco tem. Falta muito, eu acho, ainda do físico, falta muito do futebolístico dele fazer as peças se encaixarem perfeitamente. Ainda há um desencaixe defensivo, mas com o tempo ele pode ir evoluindo isso. Ontem a ideia foi interessante. Ele fez 3 triângulos no Flamengo, de certa forma, triângulos diferentes. Um trio atrás, porque ele tinha Fabrício Bruno, o Davi Luiz e o Ayrton Lucas. O Ayrton funcionou ali muito como um terceiro homem. Claro que, eventualmente, ele saía para o ataque, mas do lado esquerdo tinha outro trio. Quem saía mais era do lado direito, como vocês falaram aqui ontem, né? No posicionamento médio, o Wesley foi um ala. Mas pela esquerda você tinha Gerson, Cebolinha e Pedro. Pela direita, Everton Ribeiro, Wesley e Gabigol. Eram 3 trios, né, com o trio de zaga. E o Thiago Maia preenchendo os espaços vazios. Que subiu, fez gol, mas subiu menos que até o Ayrton Lucas. Mas fechava na defesa, mas às vezes ele chegava até intermediária para começar uma jogada, por um lado ou por outro. A ideia está ali. Claro que é um adversário frágil. Talvez ela precise de ajustes para o futuro. Mas tem um caminho. Cícero, obrigado. Tá aí, galera! Separei para vocês aqui um corte do Jogo Aberto e também do Sport Center da ESPN Brasil falando sobre a vitória do Mengão. A vitória não, né? O show do Flamengo em cima do Maringá, 8-2. Cara, tá certo, o Maringá é um time fraco, é um time de Série D. Só que este mesmo time venceu o Flamengo por 2-0. O que o Flamengo tinha naquele momento era nada, né? O Flamengo não tinha futebol nenhum naquele jogo. Já agora com o Sampaoli, 8-2. Olha só a diferença. Flamengo sobrando em campo, dando show, fazendo chover em campo, né? E daí, sabe o que é engraçado? Tem comentaristas que menosprezam este resultado porque o Maringá, mas esse mesmo Maringá tinha vencido o Flamengo. É isso que o Sampaoli falou na entrevista de ontem à noite depois do jogo. E, cara, a gente tem que se apegar nas coisas boas, à evolução, a melhoras, a uma entrega dos jogadores. O time é outro, galera. Fim de semana o Flamengo pega o Botafogo pelo Brasileiro e daí vamos ver, porque veja bem, o Botafogo venceu os 2 últimos jogos pelo Brasileiro, né? Botafogo que joga hoje à noite contra o Ipiranga, se eu não estiver enganado. Não sei se é isso. O Botafogo joga hoje à noite pela Copa do Brasil e daí fim de semana a gente joga com eles. O Botafogo tinha vencido o São Paulo na estreia do Brasileiro, tinha vencido também agora no fim de semana o Bahia, né? Fim de semana não, segunda-feira que eles jogaram, venceram o Bahia. E agora a gente vai pegar o Botafogo, cara, e vamos ver qual que é.
Vamos ver aí o que o Sampaoli, na entrevista coletiva de ontem à noite, ele falou o seguinte: contra o Botafogo será um time diferente, vamos fazer coisas diferentes, ou seja, não será o mesmo time que jogou ontem contra o Maringá. Galera, tô contente pra caramba, se você também tá, se você tá feliz aí, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras, fui!